Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje trata do processo de transmissão de energia por meio das forças e dos movimentos musculares do ser humano, relacionando-o aos equipamentos ao seu redor. Segundo a ergonomia, as máquinas ou equipamentos são considerados extensões do ser humano. Portanto, uma adaptação adequada entre o homem e a máquina contribui para a redução de erros, fadiga e acidentes. Todo esse contexto está associado aos controles, e esse será o foco da aula de hoje. Vamos lá? O movimento de controle é aquele executado pelo corpo humano para transmitir alguma forma de energia à máquina. Para garantir uma harmonização adequada entre os controles e os movimentos corporais, foram estudados e definidos 22 princípios de economia de movimentos. Esses princípios são predominantemente aplicados às mãos, defendendo a ideia de que as mãos devem realizar movimentos ritmados, seguindo trajetórias curvas e contínuas. Movimentos excessivamente lineares não são tão naturais, enquanto os movimentos curvos se mostram mais congruentes com a natureza humana, sendo, portanto, mais apropriados. É importante evitar interrupções abruptas e mudanças súbitas de direção. Quando se trata de controles que envolvem ambos os braços, estes devem ser direcionados simultaneamente para direções opostas e simétricas. A seguir, apresentaremos alguns exemplos ilustrativos desse conceito. O movimento de remar é mais facilmente executado devido à sua simetria, quando comparado à ação de girar o volante e fazer a troca de marcha enquanto se dirige. No contexto do estudo sobre controles, foi estabelecido o conceito de estereótipo popular, que representa a expectativa comum de um determinado efeito manifestada pela maioria da população. Em certas situações, alguns desses estereótipos são inatos, ou seja, caracterizados pelo próprio organismo. Um exemplo de estereótipo popular é o ato de ajustar o volume do rádio, onde o estereótipo popular é representado pelo movimento do botão para a direita, associado à expectativa de aumentar o volume. O estereótipo popular é aplicado ao desenvolvimento de controles, onde existem dois tipos de movimentos, os compatíveis e os incompatíveis. Movimentos compatíveis seguem o estereótipo popular, enquanto os incompatíveis divergem desse padrão. Como o estereótipo popular é definido por meio de pesquisas que coletam opiniões de diversas pessoas, ele sugere a ordem mais intuitiva ou a expectativa de resposta em determinadas situações. Um exemplo interessante dos efeitos desses estereótipos ocorre no caso dos motoristas ingleses, cuja posição do motorista e o sentido do tráfego diferem do padrão predominante em grande parte do mundo. Essa inversão demanda movimentos incompatíveis em relação ao estereótipo popular, levando os motoristas ingleses a empregar maior atenção e esforço, o que, por sua vez, contribui para baixos índices de acidentes automobilísticos. Seguindo essa linha de raciocínio, temos a situação dos canhotos, que representam cerca de 10% da população e preferem o uso da mão esquerda para fazer as atividades diárias. No entanto, a maioria dos produtos é projetada para destros, levando os canhotos a se adaptarem constantemente ao uso da mão direita no cotidiano. Em testes de inversão da mão dominante, os canhotos demonstram um desempenho superior, pois estão habituados desde muito cedo a adaptar-se devido à oferta predominante de produtos voltados para os destros. Isso nos mostra como os estereótipos populares influenciam os movimentos e as adaptações humanas em diferentes contextos. Continuando com o estudo, além da compatibilidade de movimentos, existe a compatibilidade espacial, onde o movimento do controle sugere o movimento do mostrador e vice-versa.
Essa correspondência é reforçada pela disposição relativa dos controles e dos mostradores no espaço, o que configura a compatibilidade espacial. Um exemplo ilustrativo ocorre no caso do uso de um fogão, onde a posição dos botões de acendimento se relaciona com a posição dos queimadores. Observe. Realizou-se um experimento com fogões de 4 bocas, variando 4 arranjos de queimadores e botões. Quando há correspondência espacial entre botões e queimadores, que é o arranjo 1, erros são evitados. Mas na ausência dessa correspondência, erros ocorrem em taxas de 6 a 11%. É notável que botões de fogões não seguem o estereótipo popular, girando para a esquerda para ligar. Isso contrasta com a falta de um padrão uniforme de arranjo entre queimadores e botões em fogões disponíveis no mercado. Cada indústria cria a sua organização, demandando que consumidores se adaptem à diversidade de configurações. Quando há controles relacionados a mostradores, displays ou luzes no painel, o relacionamento entre eles é regido por 3 princípios. Vejamos quais são. O primeiro princípio estabelece que os movimentos rotacionais no sentido horário estão associados a movimentos dos mostradores para cima e para a direita. O segundo princípio estabelece que nos movimentos dos controles e dos mostradores, localizados em planos perpendiculares entre si, o mostrador acompanha o movimento da ponta de um parafuso executado pelo controle. Em outras palavras, a rotação do controle para a direita tende a afastar o mostrador e vice-versa. O terceiro princípio enuncia que os controles e mostradores realizam movimentos no mesmo sentido no ponto mais próximo entre eles. Em outras palavras, é como se uma engrenagem imaginária existisse, de modo que o movimento de um deles influenciasse o outro, arrastando-o. Esse princípio também se aplica aos controles e mostradores localizados em planos distintos. Dessa forma, podemos definir controles como subsistemas que possibilitam ao ser humano inserir informações no sistema. Exemplos de controles incluem volantes, manivelas, botões, teclados, mouses, joysticks e controles remotos. Esses dispositivos geralmente são ativados por movimentos das mãos e dos dedos, mas também podem ser substituídos por comandos de voz, gestos corporais ou expressões faciais. A seguir eu vou mostrar para vocês um vídeo que demonstra uma pessoa que desenvolveu uma cadeira de rodas controlada por meio de comandos de voz. Vejam que interessante. Meu nome é Carlos Roberto Mariano dos Santos Júnior, tenho 18 anos, sou estudante e sou autor da cadeira de roda acionada por comando de voz. Stop! Ela surgiu a partir de motivação de aluno mesmo. O desejo deles foi automatizar uma cadeira de rodas para beneficiar os portadores de tetraplegia. Front, yes. A gente escolheu um microfone e regulamos para baixa sensibilidade, ele é direcional, então ele fica bem encostado aos lábios do cadeirante para que ele não capte muito ruído no seu redor. A classificação dos controles divide-se em 2 tipos: controle discreto e controle contínuo. O controle discreto abrange categorias que admitem apenas posições bem definidas, sem a possibilidade de assumir valores intermediários entre elas. Essas categorias incluem 3 tipos: controles discretos de ativação, controles discretos de posicionamento e controles discretos de entrada de dados. Vamos ver cada um deles. Controles discretos de ativação possuem apenas 2 estados possíveis: ligado ou desligado, sim ou não.
Exemplos desse controle são o interruptor e o botão de ligar o computador. Controles discretos de posicionamento permitem selecionar um número limitado de posições. Exemplos desse controle são o botão de seleção de temperatura de um forno e botões de seleção de saída de ar no painel de automóveis. Controles de entrada de dados possuem um conjunto de botões, como um teclado, que possibilitam a composição de séries de letras ou números. Exemplos desse controle são interfones e fechaduras digitais. Outro tipo de controle é o controle contínuo, que permite realizar uma ampla variedade de ajustes e pode ser subdividido em duas categorias: o de posicionamento quantitativo e o de movimento contínuo. Vamos ver exemplos. A primeira categoria é a de posicionamento quantitativo, usada para fixar um valor específico dentro de um conjunto contínuo. São exemplos desse controle o variador de luminosidade ou dimmer, que quando acionado permite modificar a intensidade da luz do ambiente. Ou ainda, o botão de seleção de temperatura do ar-condicionado em automóveis. A outra categoria é a de movimento contínuo, que possibilita a alteração contínua do estado da máquina, acompanhando sua trajetória. Exemplos desse controle são o volante automotivo, que quando acionado permite alterar a direção do veículo, e algumas alavancas de joystick para videogame, que modificam a direção de elementos do jogo. Na aplicação de controles, é crucial permitir a fácil identificação do controle desejado. Para isso, podem ser adotadas estratégias para discriminar o controle de maneira adequada em uma situação específica, por meio da combinação de algumas variáveis. Uma dessas variáveis é a forma. O operador pode identificar o controle necessário pelo tato, distinguindo as suas formas. O tamanho também é relevante. Controles com a mesma forma, próximos uns dos outros, podem ser diferenciados visualmente por tamanhos distintos. As cores desempenham um papel essencial na discriminação dos controles, com associações a significados específicos. Por exemplo, você pode usar o verde para ligar e o vermelho para desligar. Deve-se considerar fatores como sujeira, poeira, iluminação, daltonismo, quando for utilizar as cores para a identificação dos controles. A textura relacionada ao acabamento superficial é outra abordagem que permite a diferenciação. A localização espacial também pode ser aproveitada utilizando-se o sentido sinestésico para identificar os controles sem a necessidade da verificação visual. A disposição dos controles pode colocar os mais usados mais próximos e os menos usados mais distantes. Letreiros, palavras ou códigos numéricos podem ser posicionados acima dos controles, para que não sejam ocultados pelas mãos do operador, garantindo que possam ser vistos durante o manuseio. Com isso, nós encerramos essa aula sobre controles. A referência utilizada é o livro do professor Itírio Ida, Ergonomia, Projeto e Produção. Eu recomendo a leitura do capítulo 8, que detalha de forma mais aprofundada tudo o que eu expliquei até aqui. Até a próxima!